Opressão em tempos de pandemia, o controle estatal e seus riscos. O cenário que envolve a implementação de políticas opressivas por parte de um governo comunista, levando ao exercício de caçar o próprio povo durante uma possível próxima pandemia, é um tema que desperta reflexões complexas. Historicamente, regimes autoritários, incluindo alguns baseados em princípios comunistas, têm sido associados a medidas extremas para manter o controle social, frequentemente justificadas em nome da segurança pública ou de emergências como pandemias. Em uma pandemia, o governo pode centralizar poder e restringir liberdades individuais sob o pretexto de conter a disseminação de doenças. Isso pode incluir quarentenas obrigatórias, confinamento domiciliar, vigilância em massa e punições severas para quem desobedecer ordens. Sob um governo comunista que prioriza o coletivo sobre o indivíduo, essas políticas podem ser exacerbadas. Aqui, cidadãos que discordem, resistam ou sejam vistos como ameaças à ordem sanitária podem ser tratados como inimigos do Estado. O exercício de caça ao povo simboliza não apenas a perseguição física, mas também o uso de propaganda e outros mecanismos para alienar dissidentes. Nesse cenário distópico, vigilância extrema, o governo utilizaria a tecnologia de vigilância em massa, como câmeras com reconhecimento facial e monitoramento digital, para localizar pessoas que descumpram protocolos pandêmicos. Milícias ou forças paramilitares, em situações de crise, regimes autoritários costumam mobilizar forças repressoras específicas para fazer cumprir ordens, muitas vezes usando métodos violentos. Punição dos desobedientes. Qualquer discordância pode ser tratada como sabotagem ao esforço coletivo, justificando prisões arbitrárias, campos de quarentena forçados e até mesmo execuções para os considerados traidores. Propaganda e alienação. Para justificar tais atos, o governo pode intensificar sua propaganda, descrevendo os perseguidos como egoístas ou inimigos do bem comum, manipulando a opinião pública para favorecer suas ações. A justificativa de uma pandemia global para restringir direitos e implementar perseguições reflete o uso da crise como pretexto para consolidar poder. E isso pode aumentar o medo social. A população pode ser dividida entre os que apoiam o governo e os que temem suas medidas. Fragilizar liberdades básicas, em restrições temporárias, como toques de recolher ou controle de movimentação, podem se transformar em medidas permanentes. Erosão da confiança pública. E enquanto o governo tenta justificar tais ações, a desconfiança pode aumentar, especialmente se essas medidas forem usadas de maneira seletiva ou discriminatória. Embora as pandemias exijam respostas rápidas e eficazes, regimes democráticos priorizam transparência, cooperação e respeito pelos direitos individuais, mesmo em situações extremas. Ao contrário de métodos autoritários, investem em educação pública, campanhas de conscientização e infraestrutura, garantindo que políticas de saúde sejam implementadas sem opressão. A ideia de um governo comunista caçar o próprio povo durante uma pandemia representa um extremo de controle social em nome do bem comum. O equilíbrio entre a segurança coletiva e os direitos individuais precisa ser cuidadosamente protegido, principalmente em momentos de crise. Essa narrativa serve como alerta sobre como emergências podem ser usadas como justificativa para excessos de poder e a importância da vigilância cidadã contra tais abusos.